João Moreira, de volta ao São Paulo Futebol Clube. O Porto anunciou, então, hoje que ele está de volta, né? O fim do empréstimo antecipado. O empréstimo era até o meio deste ano. Ele está em uma recuperação de lesão. E aí o Porto optou por não continuar com ele. O empréstimo foi renovado no fim do ano passado. Mas aí, depois de 3 meses, eles entendem que não tem condições físicas de seguir e volta ao São Paulo. João Moreira, que tinha um passe fixado em 1,5 milhão de euros, né? Um passo quase que simbólico, porque era de fato muito pequeno, mas o empréstimo foi encerrado e ele volta ao São Paulo. Já era meio óbvio, né, Raí? Tava meio na cara que algo estava esquisito, porque ele veio tratar na Barra Funda e, cara, até aí ok, não é nada fora do convencional, ele vir tratar no Brasil, mas ele foi pro jogo, né, na Arena Barueri. Ele chegou vestido de São Paulo domingo, né? Ele chegou junto com os caras ali, junto com o time. Ele, Rian Francisco, Alisson, caras que não estavam relacionados, né? 33 foram ao todo, e ele foi junto. Ali já era um indicativo de que algo poderia acontecer. E aí ele volta, então, ao São Paulo. Fui atrás da situação médica dele, ele já está na fase final, transição física, cara, da recuperação da lesão. Em cerca aí de 1, 2 semanas ele pode já voltar a fazer atividades no campo. E aí pode ser que até o fim desse mês ele já esteja à disposição aí do técnico Hernan Crespo para ser relacionado. Inicialmente, ele deve aproveitar o João Moreira, então ele deve usar aí o jogador, ele que é lateral direito, mas que a comissão técnica do Crespo pode adaptar ele para outras funções, quem sabe volante ali, ele tem qualidade de passe e tudo mais. Eu acho só que é uma pena, porque ele é muito bom jogador, né, Raine? Já pode ver isso muitas vezes. É um cara que tem muita qualidade, que tem muito refino técnico, mas a parte física é a principal inconstância do Moreira. Ele machucou 3 vezes no Porto, né? Então, ele não consegue voltar 100%. E aí fica difícil você projetar que vai ser uma venda do São Paulo. Volta para o time, acho ele tecnicamente bom, espero que ele consiga ter constância física como nunca teve, né, Raí? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Tecnicamente, ele me parece ser muito bom jogador, mas muito frágil, né? Fisicamente, teve lesões, já 2 lesões sérias na carreira, e isso talvez tenha inviabilizado uma sequência dele, né? Em alto nível. Porque todas as vezes que ele esteve em campo, você vê ali no trato com a bola, no gesto, no passe, no domínio, no cruzamento, que há qualidade. A questão é sequência, conseguir fisicamente suportar jogos, 90 minutos. Eu lembro o São Paulo e Cruzeiro, foi até um jogo que o São Paulo ganhou, jogou muito mal ano passado, o ano retrasado, né, acho que era com o Zubeldia ainda, foi 1-0 pro São Paulo. O São Paulo fez um gol, teve um jogador a mais durante muito tempo e ainda assim foi amassado pelo Cruzeiro. Acho que foi 2-0 na verdade, esse jogo. Foi no ano retrasado, porque no ano passado São Paulo e Cruzeiro empataram no Morumbi 1-1, que foi o jogo ali que meio que começou a arrancada do Leonardo Jardim. E naquele dia ele sai jogando e ele sai no primeiro tempo ainda do jogo. Muito mal naquela ocasião. E na maioria das vezes que ele entrava em campo, você via ali que tinha qualidade, mas estava faltando algo. Então, assim, não sei se depois dessa aventura mal sucedida aí de 1 ano e um pouquinho em Portugal, ele vai conseguir demonstrar isso que a gente imagina, espera que ele possa. É uma incógnita total. O Moreira, para mim, é um pouco de um jogador imaginário, assim. Porque a gente olha e enxerga a qualidade, mas você não vê constância, consistência para ele estar em campo. E, cara, sem físico, hoje em dia é impossível jogar futebol. Não dá, não tem a menor possibilidade. Principalmente nessas posições aí que ele se dispõe a jogar, né? Lateral direita, que hoje acho que não é muito uma questão. São Paulo tem 3 laterais direitos, mas mais no meio campo, onde há uma oferta menor aí de jogadores para essas posições dos volantes. Então, assim, se ele conseguir um equilíbrio físico e consistência, eu acho que ele tem tudo para jogar. Mas precisa chegar lá e ele não demonstrou até aqui isso ao longo da sua ainda muito curta carreira, né? Infelizmente, porque me parece ser um jogador bastante promissor. Lembro do Rogério falar muito bem dele, né? E você pode ter qualquer crítica que você queira ao Rogério como jogador, como técnico, mas de jogador ele conhece. Quando ele fala que um cara é bom, dificilmente ele erra, cara. E ele elogiava bastante o Moreira, né? Então a questão dele é mesmo física, né? Vamos ver se ele vai conseguir aí se recuperar. Alguém aí em cima, o Gabi, perguntou se quem eu acho mais bonito, Moreira ou Sabino. Cara, o Sabino, depois que lançou a trança, ficou no estilo, né? Estilo forte.
Vou ficar com o Sabinão nessa aí. Análise de moda, né? Análise de moda aqui nesse canal. Perguntaram, a gente responde aqui. Tudo que a galera pergunta, a gente responde. Perfeito. Agora, só uma coisa do Moreira também, que até meu amigo Luiz tinha me enviado mensagem aqui. Ele tem contrato até meio de 27, né? E eu tinha uma impressão. Eu vou até fazer essa pergunta. Quantos anos você acha que tem o João Moreira, Raí? 21 a 23. Cara, ele tem 21 recém-completados aí praticamente. E assim, cara, é meio bizarro, né? Porque ele estreia na equipe profissional com 17 anos. Ele tem a idade do Mike, cara. Então, assim, é algo também a se considerar. Eu tinha uma impressão que ele já tinha seus 23 anos. Mas já não Acho é que esse seria o mais. meu palpite, né? Mas já não é mais tanto a formação, né? Ele já passou um pouco. Ele já Sim, passou um sim. pouco da formação. A formação é ali. Hoje, a formação é de 16 a 19. De 20 para cima, o cara ainda tá no período do início, é óbvio. Mas já é, mano, 20. Vários caras já estão jogando 20 profissional pra caramba. Principalmente no contexto do futebol brasileiro. Você pega o Vinícius Júnior, por exemplo, com 20 ele já estava jogando no Real Madrid. Claro que é um ponto fora da curva. Mas tem outros, cara, Hendrick, Estevão, e outros que não vingaram na mesma prateleira, mas que saíram daqui jovens também. Um dia desse, sexta-feira passada, eu tava fazendo um jogo do Sporting e tá jogando por lá o Luiz Guilherme, que era do Palmeiras, menino da base do Palmeiras. Também deu esse salto de jogar na Europa, cara. O cara foi pro West Ham, agora tá jogando no Sporting. Então, assim, ele já não tá mais nessa idade da formação, 21 anos. Já passou um pouco. E se fisicamente, com 21 anos, ele não consegue dar uma resposta, a perspectiva é mais negativa do que positiva, sendo muito sincero. É mais fácil imaginar que ele não vai conseguir dar essa resposta do que imaginar que ele vai conseguir. Porque não é que ele tá jogando no interior de São Paulo. Ele foi jogar na Europa, cara. Foi jogar no Porto, que é um clube bem estruturado, não é bagunça. E não conseguiu. Então, assim, torço muito para que ele consiga, porque é um menino que eu vejo muita qualidade, mas qualidade sem físico não dá jogador. Então, torço muito para que ele consiga, mas, sendo muito sincero, eu não acredito, não. Então, é algo assim, ele foi titular com 17 anos, né, do time do Ceni. Eu acho que você, assim, cara, é algo a ser avaliado. A questão física é sempre um ponto, mas eu não acho que você possa desistir rápido, entre aspas, de um jovem que tem só 21 anos, né? Ele tem ainda um certo caminho, né? E eu espero que ele possa mostrar constância. Agora, essa posição fica lotada também. Você tem Lucas Amon, você tem Mike, você tem Cédric Soares, aí você tem Felisberto vindo da base, tem o próprio Mailton emprestado, e aí vira mais um para essa posição. Acho que o Cédric vai rodar nessa história aí, viu, Raí? Tá ruim para ele, né? Tá cada vez menos, ele tá cada vez menos prestigiado, vai, se a gente puder dizer assim, né? Tá cada vez com menos espaço. O Lucas Ramon acho que chegou muito bem. O Mike é um projeto de muito bom lateral, então tá cada vez mais difícil, né? Mas a questão aí para ele também é uma possibilidade de jogar no meio, né? Que eu vi muita gente falando sobre. Então acho que poderia ser uma possibilidade também. Foi uma questão que na época o Rogério destacou, essa polivalência dele. Ele chegou a jogar na esquerda também. Chegou a jogar alguns minutinhos na lateral esquerda. Necessidade ali, contexto de jogo, né? Mas talvez no meio campo ele possa brigar um pouco mais. Mas a questão aí essa briga, essa questão física, perdão, ele conseguir se recuperar, e aí não é pessimismo, né? Ele comentou que você é muito pessimista. Gente, é a avaliação de cenário, né? Não dá pra gente ficar aqui, tudo é lindo, maravilhoso e o mundo é cor-de-rosa. Não é, gente. Qual é o cenário do Moreira? Um jogador que tecnicamente mostrou bastante qualidade, bom trato com a bola no pé, bom cruzamento, bom passe, boas escolhas, né? Vou repetir o que eu já disse. E qual foi o ponto negativo dele na passagem pelo São Paulo? Físico. Ele não conseguiu jogar. Não conseguia ter uma sequência de jogos. Em Portugal, ele jogou pouquíssimas partidas em um ano. Isso quer dizer que o moleque não serve, não tem condições dele virar jogador? Não, mas a perspectiva, infelizmente, diante desse cenário, ela é mais positiva do que negativa, gente. 21 anos ele tem, não tá começando agora. E ele demonstrou fragilidade física em boa parte do tempo que ele vestiu a camisa do São Paulo, com o Rogério, com o Zubeldia, com o Carpini. Aí ele sai, não consegue jogar. Não é que ele saiu e, pô, foi bem pra caramba lá no Porto, jogou.
bastante, assim, teve uma sequência de jogos e agora ele tá voltando porque o contrato acabou e o Porto não quis comprar ou por qualquer outro motivo. Ele tinha contrato até quando lá, Gabi? Contrato até o meio do ano, até junho. Então, se o clube não quis que ele ficasse lá no Porto B até o meio do ano, um bom sinal não é, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí não é a questão de ser otimista ou pessimista, é a questão de ser minimamente inteligente de conseguir analisar um cenário. Não dá pra gente ficar aqui também, não, vai ser do caramba o Moreira, vai jogar muito, vai ser o novo Cafu no São Paulo. Calma, pode ser que seja. Mas a gente tá avaliando o que foi até aqui essa construção da carreira dele. A construção da carreira do Moreira mostra muitos problemas físicos. A gente vai observar se ele vai se recuperar. Ninguém aqui tá cravando que ele não vai dar certo, que ele não vai funcionar, que não tem como ele ser jogador. A gente vai avaliar, mas a gente tem que dizer a verdade. Hoje, pelo que ele jogou, fisicamente ele é um jogador frágil e é difícil de esperar que alguém frágil fisicamente no futebol atual, que é mais físico do que qualquer outra coisa, consiga desempenhar. Basicamente é isso. Sim, é uma pena porque não é um jogador ruim, né?